Vamos lá, hein? O fim do monopólio da Globo finalmente explicado pelo Peleja, um dos melhores canais aí do YouTube sobre futebol. Então vamos ver. Autoriza o árbitro, ao vivo aqui na Cazé TV. No jeito Paramount Plus. Aqui no Prime Video, bola em jogo. O campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Nos canais ESPN e Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo. SBT acho que foi 2 vezes, né? Ou não? Falamos ao vivo da Arena Palmeiras. Ufa, achei que não ia acabar. Tem mais, hein? Tem o Nosso Futebol, o All Play, diversos outros. O que mais tem hoje é streaming, né, cara? Mas você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam encontrar o jogo do dia. Isso quando você mesmo não ficou confuso com a quantidade de canais e plataformas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou os direitos de transmissão do Brasileiro para a TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal... Eu vou falar pra você, hein, cara, não mudando de assunto, mas a transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no Cazé TV tá espetacular, cara. Pelo menos eu achei que tá muito acima do nível da Globo, cara. Não sei se a proposta é diferente da Globo, sei lá, porque a Globo abrange mais quem não gosta tanto de futebol, mas o modelo de transmissão da Cazé, que coloca comentaristas bem ligados ao mundo do futebol e coloca jogadores, coloca bastante gente bem diversa, eu acho que tá muito legal, cara. Vamos ver. As novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado? Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Ponto a ponto. Até muito pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais quase caem no esquecimento, só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais... Cara, e assim, eu acho que o pior é o seguinte, que você tem que assinar tudo, né, pra você assistir um jogo, né, cara? E isso vai ficando cada vez mais enforcado o cliente, né, que é o telespectador de futebol, né? Cada vez mais, tem que assinar Max, Nosso Futebol, TNT, Allplay, Zapping, né? Vai ficando cada vez mais e o cara acaba perdendo interesse, né, velho? Porque você tem que assinar 10 streams pra assistir um campeonato. E o outro vai passar em um campeonato, em um stream só vai passar todo o campeonato, por exemplo, tipo a Champions League. Aí você fala, vou assinar a Champions League e o outro que se lasque, né? Audiência, algo que tende a se repetir nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos, fazem parte de uma dinâmica que está rolando no mundo todo, mas que no Brasil tem umas características específicas que se ligam às contradições da nossa realidade e, é claro, à Rede Globo de televisão. Mamãe Globo, comenta aí se você sente saudade da Mamãe Globo ou se você acha que esse é o modelo mais correto. O Brasil inteiro está na Globo. É por isso que em todo o Brasil, de cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Rede Globo, Brasil e você, tudo a ver. Foi lá para a década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. Num período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol
E a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat. Entre processos, disputas políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir de 1998, junto com os direitos para o serviço de pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, Caramba, velho, em 98 já tinha o Premiere com... que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores da internet. Na TV aberta, além do Brasileirão, os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América Latina. Enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia alguns direitos com canais como ESPN e Fox. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou o contrato do pay-per-view com a Globo. Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes, em 2015, quando o Esporte Interativo foi comprado pelo Grupo Turner e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de transmissão do Brasileirão para a TV fechada para o ciclo de 2019 Bruno Formiga novinho, velho. e 2024 e assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializado. Não, caramba, o Jorge Diego gordinho, velho. E assim, acho que o mais louco é que não tinha concorrência, né, velho? Tipo assim, principalmente TV aberta, ninguém conseguia bater de frente, velho. Não conseguia nem brigar, né? Às vezes a Record, a SBT tentava falar assim, não, a gente vai disputar. Chegava na hora, ninguém aceitava e ficava com a Globo e já era, né? A Band, por algum tempo, né, eles sublicenciaram, né? Então, a Globo tinha a licença e a Band pegava da Globo, dividiam a renda, a audiência, não sei o que eles faziam, mas a Band usava o direito da Globo, né? Mas a Globo sempre reinou durante todos esses anos. Uma união que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner e Esporte Interativo agora... Novinho, né, cara? São um só time. Para contextualizar, direitos de TV aberta, TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, quando o Clube dos 13 deixou de existir e a Globo começou a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner. E é claro que essa movimentação foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o esporte interativo. Não, isso é loucura, cara. Isso é autoritarismo, né, cara? Usar o... É tudo bem, né, cara? É um direito deles porque eles tinham controle, né? Mas, sei lá, velho. Acho que agora era a TNT na TV fechada. Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT a adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. Motivo, além da TV aberta, a Globo também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Pouco tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser gênio para falar alguma coisa. Não, e assim, antes do André Henning falar, né, tinha uma coisa que era muito, muito complicado, né, porque assim... Claramente a Globo favorecia um grupo de clubes, né? Lógico, aquelas que davam mais audiência, né? Flamengo, Corinthians, principalmente, né? Vasco, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Mas tinham outros times que sofriam, né?
Palmeiras, dependendo, às vezes ele era mais bem visto, às vezes não. O Santos também ficava bem escanteado, pelo menos aqui em São Paulo, é o que eu tinha de lembrança. E tinha até o caso da época que o Santos tinha um jogo muito importante do Santos, não lembro qual que era o Santos, ou qual que era o jogo, e aí eles preferiram passar o filme do Homem-Aranha do que passar o jogo, pô. Foi loucura esse dia, velho. Tipo assim, até eu que não sou santista, queria assistir o jogo, mas aí tava passando o Homem-Aranha. Eu falei, mano, que absurdo, velho. E aí foi o fim, né? Os caras ficaram loucos, né, velho? Mas enfim, vamos lá. Errada. Santos e Palmeiras não passava pro estado de São Paulo. A gente realmente, tá vendo um mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar? Não podia. Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão insustentável que a TNT abandonou os direitos do Brasileirão em 2021. Mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante, novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. A cada ano que passa, a TV por assinatura perde relevância. Isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil. E no seu auge absoluto, alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados... Pouquíssimo, né, velho? Pouquíssimo. Nem 10%, né, da população, né? No auge, né? Porque hoje em dia... Acho que não conheço ninguém que tenha, assim... TV paga. Mas 10%, né, velho? Pouquíssimo. Eram vinculados a uma assinatura de TV até 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi lançada. Quando o próprio Premiere surgiu, em 1997, um pacote com 74 jogos custava R$200. Nossa Na época, Senhora. um valor equivalente a mais de 100 ingressos para ver jogo no estádio. Aliás, por causa disso, muita gente cresceu vendo jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes Que era era o a único única lugar. forma de ter acesso. De qualquer jeito, a exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes para a TV, mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas usarem ao mesmo tempo. Mas tudo mudou com a era do streaming. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Pensa que antes você tinha que comprar uma caixa de bombons, mas na verdade só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava, que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons, aqueles outros 100 canais que você nunca ia assistir. O preço Sempre, da né, caixa cara? era definido a partir dos itens mais desejados. Então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Com a popularização das plataformas... E assim, você viu que TV por assinatura tinha um grupo de canais que ninguém assistia, né, cara? Você fala, meu, por que eu quero esse canal, velho? Ninguém assiste. Nem tem nada de interessante, mas tava lá pra você pagar por isso. Plataformas de streaming, agora você podia comprar o seu chocolate preferido separadamente, na hora que quisesse, para comer do jeito que quisesse. O catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas plataformas que ganharam relevância com o conteúdo sob demanda perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa E digo mais, hein, que o caminho vai ser o streaming se unificar. Vai ficar muito parecido com TV paga. Você já vê um movimento de... A Prime unifica muitos outros streamings. A Disney também tá fazendo um pouco disso com a Cazé TV, outros canais, digamos assim, né? Nacional. Que é do grupo Disney, né? Mas vai agrupando outros. Tem, acho que o Meli, se não me engano, o Walk... que tem outros streams também. Eu acho que o futuro é o streaming ficar muito próximo do que era a TV paga na época.
e vai ficar insustentável. Que No domicílios momento vai ficar. e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, Nossa, alcançando muita coisa, uma parte velho. significativa da população. Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming, que já estão presentes em mais de 40% das famílias e têm uma estimativa de 85 milhões de assinantes até 2028. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente. Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordo com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa é a situação que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro acabaram ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade, estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União. E é o que eu falo, né? Teve até um vídeo aí que provavelmente vai estar aqui, em algum lugar aqui do vídeo, do que eu falei, né? Sobre como o nosso principal problema no Brasil não é o futebol, não é o produto, é a organização dos clubes, né? Porque as diretorias, elas deixam cada vez mais fraco o futebol, né, cara? E podia ser muito bem vendido, bem amarrado para vender, porque se você for ver campeonato português, campeonato do Catar, sei lá, até o próprio alemão, eu acho que o francês, eu acho que o nosso é muito melhor, velho. E infelizmente o pessoal não sabe vender, né? Ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada. E no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Cara, e assim, eu não sei se isso é tão bom assim, né? Lógico, você tem mais opções, né? Mas, sei lá, pelo menos nesse caso aqui, né? A Record e a Cazé são gratuitos, mas a Prime é pago. Então, a Globo também tem um Premiere, né? Mas assim, é complicado também você fechar com um monte de plataformas e aí falar assim, agora tá mais democrático. Mas se for todas essas plataformas pagas, não vai ser menos democrático, porque se vai ser lá um senhor de idade, uma pessoa que não é tão ligada assim, ela não vai assinar e não vai ver o jogo do time dele, né? Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas por plataformas diferentes, e como mostra esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebol, a participação de atores internacionais só cresce. Aí, ó, é o que eu tô falando. Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil ainda tenha uma parcela de excluídos digitais na população, gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver um jogo. Se o povo está cada vez mais afastado dos estádios por conta dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria, mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Quem é que
Vamos voltar aqui rapidinho. É caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Vai, 40, 20. E aí, cara, como é que... Vai, 40, 20, 120, 50... Viu há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é... Você tem que tirar 70, 80 reais por mês pra isso... Dependendo, a pessoa não consegue. A própria técnica que vai mudando e também as pessoas mais velhas, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né, ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia, a pessoa tem que saber primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma, quanto é que paga. Então, eu diria que as coisas estão piorando, infelizmente. Nesse cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então, acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Para compensar os investimentos massivos feitos para conseguir direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Né? Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa tanto por questão financeira quanto por confusão, que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. E o mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou... E aí você vê, tipo assim, vai, um cara que, sei lá, o cara trabalha domingo a domingo, vai pegar sua folga aí no final de semana, ou pegar um dia de folga pra assistir o jogo, ele não vai saber, vou pesquisar qual que é, vou assinar o stream. O cara vai falar assim, vou pegar alguma coisa pirata que passa todos os jogos e na hora eu vejo qual canal que tá passando, né, cara? É triste, né, velho? Vai ficando mais caro... Diversas opções, mas ao mesmo tempo pouca opção, né? Pra quem não tem tanta grana. E no final a gente só perde, né, cara? Do domínio das emissoras nacionais para o domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que está envolvida nisso tudo, a principal preocupação está longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. É isso aí, né, cara? Mais um vídeo do Peleja sensacional. Os caras são muito bons. Cara, é difícil, né? A gente pensar se a gente prefere o monopólio ou não, né? Porque o monopólio nunca é bom, mas você só saber que vai passar o jogo lá no canal todo final de semana é bem mais fácil do que ter 10, 15, 20 streams, né? Mas enfim, acho que hoje... É bom pelo lado que tá tendo bastante opções de jogos. Até o brasileiro, por exemplo, tá passando no sábado, no domingo, né? Na Record, na Globo, na Cazé. Então, quem tem Prime também gosta. Nesse ponto, quem gosta de futebol tá ganhando, né? Mas acaba tendo que desembolsar um pouco mais, né? Enfim, deixa um comentário o que você achou, deixa o like e valeu.